Então, a primeira frase, né, que eu quero trazer aqui, que eu tenho certeza que a maioria de vocês imagina, é que existe uma receita de bolo. Que eu vou falar aqui, olha, o brinco Lady Di é o brinco que mais vende. O trio de estrelinhas arrebenta de vender. A pulseira de corações, o bracelete de corações é o que mais vende. Mas, porém, todavia, não é isso que acontece. Eu vou destrinchar isso tudo aqui para vocês, né? Seria muito bom se a gente pegasse a receita, passasse e as pessoas aplicassem e desse tudo certo, né? Todo mundo ia arrebentar de vender com uma receita pronta. Só que, exatamente, olha o que a Lu tá falando, eu acho que depende muito do público. Não só do público, Lu, depende de vários fatores que eu vou trazer aqui para vocês. E eu quero que vocês, com muita boa vontade, com a sua marca de semijoias, analise cada ponto que eu vou trazer aqui e leve isso para o seu negócio, para a sua marca, para a realidade que você tem, para ver de fato o que é que vai fazer sentido para você, tá? Então, o que seria muito bom, né? O melhor dos mundos. Tais brincos vendem muito, tais colares vendem demais, tais anéis são campeões de venda. Então, isso seria fabuloso a gente trazer para vocês, né? A maioria dos problemas estariam resolvidos. E outra, né? A gente leva também para o quantitativo. Olha, tenha 70 brincos, 30 colares, 30 pulseiras, 20 anéis, que vai dar tudo certo. Também não é assim. Tudo isso depende de fatores como o público, como o lugar que você mora, como o poder aquisitivo do seu público, a idade. Então, eu vou trazer agora esses pontos para a gente estudar, tá? São pontos realmente para a gente estudar. O que é estudar? É a gente pensar em cima de um determinado tema. Pensar, repensar, ver o que faz sentido para a gente. Então, não é porque nós somos vendedoras de semijoias que nós não precisamos atentar para certos detalhes, que nós não precisamos estudar. Nós precisamos estudar o tempo inteiro sobre qualquer coisa que a gente se proponha a fazer. Com as semijoias não vai ser diferente. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui agora 2 conceitos para vocês, tá? Que de tudo que eu vivi nesses 20 anos, eu posso dizer para vocês que isso é extremamente real. As minhas alunas também sabem disso, que é extremamente real, e aí eu quero que as minhas alunas comentem se o que eu estou falando faz sentido dentro do meu método de ensino ou não, tá? Então vamos lá. O primeiro conceito: não existe fórmula exata, nem da quantidade e nem do tipo de semijoia, tá? As composições que a gente faz dentro do nosso mostruário, elas vão depender de alguns fatores que a gente vai falar mais à frente, tá? Então, esse é o primeiro conceito. Não existe fórmula exata, tá bom? E vamos lá para o segundo conceito agora. Tudo vai depender da sua localidade e do seu público. Isso é muito sério. Por quê? Existem estados, né? Estou falando aqui de Brasilzão. Então, existem estados onde o clima é mais ameno. Existem estados onde o calor é absurdo. Então, nos lugares onde o calor é mais forte, é mais presente, as pessoas tendem a usar roupas, menos roupas, né? Menos, o corpo não fica tão tampado. Como, vamos dar exemplo aqui, Rio de Janeiro, Nordeste, né? Que tem uns climas bem parecidos, e região sul, onde o clima é mais ameno. Né? As regiões mais altas, por exemplo, Serra no Rio de Janeiro, né? Estou falando até do mesmo estado. Quem mora aqui sabe. Então, a região serrana do Rio de Janeiro, como qualquer região serrana, o clima é mais ameno. Então, é natural que de tardinha você coloque um casaco, que você se agasalhe de alguma forma. Isso, e assim, até no verão. Até essa época que a gente está aqui agora, a gente ainda anda com casaquinho. Então, não faz muito sentido o corpo ficar tão à mostra. Isso fala muito sobre a semijoia que a gente vai vender mais ou não. Imagina o pessoal que é do sul, né, que anda mais agasalhado. Até a diferença de Rio de Janeiro para São Paulo. Tem uma diferença grande de temperatura também. Eu já morei em São Paulo, eu sei como é que é. Pelo menos 10 graus de diferença tem ali. Então, em São Paulo, não é natural as pessoas andarem de short, de bermuda, como é aqui no Rio. Então, será que você vai vender mais tornozeleira lá em São Paulo do que no Rio? Você tá vendo como é que aí já começa uma diferença?
Imagina, o pessoal que mora no sul, no inverno, que tem que andar de cachecol, que tem que andar às vezes de gorro. Aí você imagina, se esse pessoal do sul vai andar com um cordãozinho assim, nem vai aparecer, né? Então vai ter que caprichar mais nos anéis, de repente nas pulseiras, né? Se o casaco não vier até aqui, senão também não adianta muito pulseira. Uns brincos, então, dependendo da região, vai mudar essa preferência de semijoia. Então você não pode ignorar isso. Isso é muito forte. Não dá para ignorar. O público, por que o público tem a ver? Se você tem um público mais jovem, esse público tende a gostar mais de peças menores, de peças mais delicadas e prateadas. Não é 100%, mas a grande maioria dos jovens gosta mais de peças prateadas. Então a gente precisa dar atenção a esse ponto. Não pode ignorar, porque senão você vai encher o seu mostruário de peças que não fazem sentido para o seu público, tá? Então, são coisas muito importantes que a gente não pode deixar passar. Vamos falar então desses fatores, um por um, tá? Até o que você usa, você vendedora de semijoias, você dona da marca de semijoias, até o que você usa vai determinar as preferências do seu público, porque como quem não tem loja física, né? A maioria de nós não tem loja física, eu já estou pertinho de ter, mas a maioria não tem loja física, então não tem uma vitrine física para mostrar as peças. A gente mostra no nosso corpo aquilo que a gente usa. Então, a tendência é que a pessoa que vê aquilo que a gente está usando goste, se identifique com aquelas peças e queira imitar, tá? Não é imitar de inveja, nada disso não. É uma sensação, assim, muito, às vezes, inconsciente. Por quê? Já viu que deu certo em você, então vai tender a ter o mesmo comportamento, né? Usar o mesmo tipo de coisa que você usa, porque já viu que deu certo. Ela não vai arriscar, a não ser a pessoa que já viu, já sabe o que ela quer. Então, tem essa diferença. Então, a gente consegue influenciar as nossas clientes com as peças que a gente usa. Então, eu estou na vibe desse colar aqui que eu amei. Mas esse colar até daria para colocar outros colares, né? Vamos supor que eu esteja com essa vibe de colocar 2, 3 colares. As minhas clientes, instintivamente, vão querer usar 2, 3 colares como eu uso, tá? Esse colarzinho aqui que eu tenho usado de semana passada, retrasada para cá, um monte de gente já quer, porque tá me vendo diariamente com ele. Por que eu tô usando todo dia, gente? Porque tá a minha mão, tá mais prático. Então, eu vivo sem tempo, acabo fazendo isso, usando o que tá mais perto para mim. Então, esses dias eu tô com esse brinco e esse colar direto. Então, isso influencia as minhas clientes, isso é natural, tá? Então, isso aí vai até uma dica bem forte para vocês, né? Que a gente vende mais o que a gente usa. Tá? Então tem que prestar atenção no que está usando, no que tem mais parado até no teu mostruário para poder direcionar. Gente, tudo é estratégia. As vendas, elas não acontecem por acaso, elas não acontecem à toa. Precisa de uma movimentação da gente primeiro, a gente tomar atitude, tomar iniciativa com certas coisas para que as vendas aconteçam. Não é rezar para que a venda aconteça. Não, é tua iniciativa, óbvio que você está inspirada com a sua fé, mas é a sua iniciativa como vendedora, como dona da marca, que vai determinar se você vende muito ou se você vende pouco, tá? Você pode estar com o teu mostruário lotado de uma determinada peça. Se você colocar energia naquilo, você vai vender aquelas categoria de peça, né? Mais anéis, mais colares, mais pulseiras, tá bom? Boa noite, pessoal que está chegando aí. Vânia, Alice, tudo bem com vocês? Geórgia, que bom ter vocês aqui. Então, vamos lá, para o segundo fator. Eu trouxe alguns, né? Mas assim, é um papo que rende muito. A gente pode falar toda a vida sobre isso. A Geórgia está falando, é verdade. As peças que eu uso são as que eu mais vendo para quem está próximo de mim no dia a dia. Né? A Renata está concordando. Então, as minhas alunas estão concordando direto com o que eu falo. Porque elas sabem que isso faz sentido, elas já experimentaram e já viram que isso realmente dá certo. Boa noite, Eunice, tudo bem? Então, vamos lá. Outro fator que determina qual é o tipo de semijoia que vai vender mais. As tendências, né? Então, quando a gente está passando, eu não sei, gente, se hoje em dia se assiste muito, se assiste menos, eu não sei. Eu não vejo mais televisão, aqui em casa não se vê televisão, mas grande parte de pessoas veem televisão. Então, o que a pessoa lá do Big Brother tá usando, o que a pessoa da novela tá usando, o que a influenciadora que tá mais
em alta no TikTok está usando. Por exemplo, essa semana eu vi a Virgínia com o Vini Júnior, né? Quer dizer, uma coisa muito atual, e ela estava com 2 colares de trevo do Van Cleef. Então, continua usando o colar de trevo do Van Cleef. Então, isso dá pra gente uma ideia do que você ainda pode comprar, do que você ainda pode ter no seu mostruário e do que vai sair. Então, você tem que estar sempre de olho nas tendências para entender o que é que você precisa ter no seu mostruário para vender, tá? Se você tem um público, o público vai entrar já, né? Mas se você tem, por exemplo, um público que é mais velho, que não acompanha TikTok, por exemplo, ele não vai saber que os trevos ainda estão usando muito. Então, é um público diferente, você percebe? Que você tem que adaptar aquilo que você faz para o público que você tem. Agora, se tem um público que é mais presente nas redes sociais, que fica mais tempo nas redes sociais, as tendências vão fluir muito bem aí. E o teu mostruário vai ficar bombando. Então, você tem que se atentar a esses pontos. Lembram? Eu vendo semijóias há 20 anos. Eu sei que tem gente, né? Eu tenho alunas que vendem semijóias há mais tempo até do que eu. Então, eu já passei, assim, já fui a feiras em São Paulo, que quando a Giovanna Antonelli era protagonista de uma novela, tudo o que ela usava esgotava em minutos na feira. Então, teve época dela usar várias pulseiras, foi a época do pulseirismo, teve a época do anelismo. Então, tem essas tendências, né? Então, você imagina, na época do pulseirismo, qual era a semijoia que você mais vendia no seu mostruário? As pulseiras. Era óbvio, todo mundo queria ter 4, 5 pulseiras, né? Para acompanhar a tendência. Então, isso faz muito sentido, tá? Ear Cuff, eu me lembro que teve... Não me lembro que ano foi, tá? Sei lá, deve ter uns 7, 8 anos, eu não sei exatamente. Mas eu me lembro que teve uma novela, nessa época eu ainda assistia a novela, e a Aline... Aquela que tem um bocão de olho claro. Aline não sei o quê. Ela tava usando ear cuff. Então, eu já vendo aquilo, né? Ela era uma personagem rica, uma personagem moderna. Então, vendo ela usando, né? Ela vinha usando constantemente... Aline Moraes, isso mesmo. Ela vinha usando constantemente o ear cuff. Eu falei, vamos encher, mas vamos trazer ear cuff para o mostruário, porque é uma novela das 9, das 8, sei lá, que tem uma personagem que tem uma certa relevância. Então, aquilo ali, aí eu fazia montagem, botava foto dela, para valorizar aquela peça que ainda não era muito comum naquele momento, mas que a atriz estava trazendo aquilo ali à tona e muito provavelmente ia vender bastante. E aí, o que eu passei a fazer? Também fiquei com um para mim e comecei a usar. Pronto, vendi ear cuff, que foi uma coisa. Dourado, prateado, de pedra colorida, de zircônia branca. Então, a gente explora essas tendências, a gente aproveita essas tendências para vender. E claro que isso sempre alinhado com o tipo de semijoia que você tem no seu mostruário, né? Para aquele determinado público. Não adianta comprar certas coisas para um público que não vai valorizar aquilo que você está trazendo. Então, tudo dentro da sua marca tem que ser alinhado ao seu público. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu estava fazendo uma relação de conteúdos para a minha loja, né? Que vai ser venda varejo. A gente até então estava vendendo atacado, mas vamos vender varejo também numa loja física. Então, eu estava lá estipulando, né? Estudando, escrevendo o que é a preferência desse público. Então, outra vez, eu fui lá e fiz uma relação do que é que esse público gosta, o que é que esse público espera, quais são as objeções desse público, porque tudo que você vai fazer dentro da sua marca é baseado nisso, nessa lista que você faz. Na verdade, são 3 listas, né, que a gente precisa fazer, né? Preferências, objeções e sonhos. O que a pessoa espera daquilo, né? O que ela gosta, o que ela espera e o que vai atrapalhar a venda. Então, a gente precisa ter esses pontos mapeados para a gente poder fazer conteúdo para esse tipo de público, tá? E mais um ponto, vou responder vocês já, tá? E mais um ponto aqui, né? Mais um fator, que é a faixa etária. Precisa entender a faixa etária do seu público, a situação econômica do seu público. Precisa entender isso. Por quê? As pessoas que têm menos dinheiro, elas vão preferir o quê? Peças mais leves, mais baratas, para elas poderem, óbvio, também comprarem como as outras pessoas, elas também participarem, né?
E é um público que também compra bastante, só que você precisa alinhar as expectativas dele, né? Semijoia com as expectativas desse público. A faixa de idade tem tudo a ver, como eu já falei antes, o que você vai vender para uma senhora, o que você vai vender para uma pessoa mais jovem. Mais uma, a cidade, né? Como eu havia dado o exemplo do Rio de Janeiro, de São Paulo, pessoal do Sul, pessoal de Serra. Então, o clima, ele vai impulsionar ou ele vai reprimir determinados tipos de semijoia. Gente, precisa pensar sobre isso. Eu sei que é muito mais fácil eu dar isso de uma vez para vocês, só que vai funcionar para algumas pessoas e não vai funcionar para outras. Então, a gente precisa pensar qual é a realidade da nossa marca e como é que você vai aplicar essas coisas que eu estou falando dentro da sua marca, tá? Então, escreve, bota no papel. Quando a gente bota no papel, a gente tem mais clareza da situação que a gente está passando atualmente. Inclusive do que você já passou antes, tá? Então, eu vou te dar aqui 1, 2, 3, 4, 5 dicas para que você comece a organizar isso na sua marca, para você conseguir identificar quais são as semijoias que mais vão fazer sucesso nas suas vendas, tá bom? Então, vamos lá. Dica número 1. Analise com cuidado todos os pontos mencionados, né? Tudo que eu falei, os fatores, os conceitos mencionados antes, pensando na realidade da sua marca de semijoias. Não adianta pensar na minha, você tem que pensar na sua, tá? Então, pega tudo que eu falei antes. Se você não anotou, assiste a live depois que ela ficar gravada no YouTube. Pega esses conceitos, esses fatores e aplica isso na sua marca. Vê o que é que vai sair daí. Coloca no papel, tá? Que é muito mais fácil e você não vai deixar passar nada, tá bom? Dica número 2. Analise as suas clientes para entender as preferências delas. Não adianta você comprar uma coisa pensando no que você gosta e a sua cliente querer outra coisa. Tudo tem que estar alinhado com as necessidades e as vontades das suas clientes, tá bom? Oi, Carlota, boa tarde, boa noite, tudo bem? Que bom que você chegou. Então, bora lá. Terceira dica, alinhe isso, né? Alinhar isso tudo que eu falei para vocês com os ideais da sua marca. Fernanda, você tá louca? Que ideais? A marca não tem ideal nenhum. Claro que tem, você que ainda não parou para prestar atenção. Claro que tem. Quando a gente concebe a nossa marca, a gente entende o que a gente quer com ela, para quem que a gente quer vender. Então, se você não sabe isso, você está moscando. E pode ser por esse motivo que você não tenha vendas expressivas, tá? Vai sempre ficar ali naquelas vendas de, sabe, para trocar 6 por meia dúzia. Compra um pouquinho, vende um pouquinho e aquele dinheiro não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Agora, quando você coloca propósito na sua marca, por que que você tem a sua marca? Para quem que você quer vender com a sua marca? Qual é o teu ideal com a sua marca? Eu quero levar um conceito de sustentabilidade para as clientes que vão comprar de mim. Então, por exemplo, as minhas tags vão ser aquelas orgânicas cheias de sementinha de flor, que a minha cliente vai pegar, vai poder botar ali, enterrar, regar e aí vai brotar flor dali. Olha que lindo, é sustentabilidade, é ecologia. Então você tem tudo isso trazendo ali, né? Não vai causar resíduo, trazer resíduo para o meio ambiente, porque a tua tag é biodegradável. Então tem toda essa pegada ambiental. A sua embalagem tem que ser mais de papel craft, alguma coisa nesse sentido, né? Mais natural. Agora, não, a minha marca, ela é para as mulheres peruas. Aí a gente estava aqui fazendo uns laços outro dia, eu com a minha filha. Mulher perua, então eu quero usar dourado, eu quero usar pink, eu quero abusar dessas coisas mais chamativas, porque isso tem a ver com as minhas clientes. Então você imagina aqui, né? Não combina, tá vendo? São propostas totalmente diferentes. Não combina, não tem nada aqui para mostrar, não separei nada para mostrar para vocês em relação a isso, não. Mas esses dois estilos não combinam. Não, a minha marca é para as mulheres mais sofisticadas, de um padrão mais alto, que podem gastar mais. Então, eu já vou procurar usar um preto, um dourado, branco com preto, que é super chique, né? Pensa bem na embalagem da Dior, como é que é? É branca com as bordas pretas. Então, são essas pegadas que eu tenho que pensar no propósito que eu criei a minha marca para isso, para atender esse determinado público. Então, se eu estou falando de luxo, eu tenho que levar luxo em todos os pontos da minha marca para poder conectar com a minha cliente, né? Se eu estou falando de sustentabilidade, eu tenho que levar todo esse conceito também, e não é a cliente do luxo que vai querer comprar essas peças. Então, a gente precisa analisar as clientes para entender que semijoia que a gente vai colocar no nosso mostruário, tá? Quarta dica, então. Observe com atenção o seu mostruário.
O que está sobrando no seu mostruário? O que está faltando? As pessoas pedem e você não tem. Então, o teu mostruário, ele diz muito sobre o seu negócio. Você chega lá, eu vou repetir depois todas, para a gente não se atrapalhar. Vou colocar aqui número e vou repetir todas, tá? Então, o que tem no nosso mostruário diz muito sobre como está o nosso volume de vendas, a nossa qualidade de vendas. Se está encalhando determinadas peças, é porque o teu público não está aceitando bem isso. Então, você precisa calibrar, tá? Se muita gente está falando, tem anel? Tem anel? Eu queria anel, tem? Tem anel com o meu tamanho? E sinal de quê? Que está faltando anel, que você não tem anel suficiente para atender a demanda do teu público. Então, você foi lá, investiu muito em brinco e o teu público está pedindo anel. Não costuma acontecer não, tá? Foi só um exemplo. Normalmente a gente vende bastante brinco. Mas eu vou chegar lá. Então, você tem que observar o que tem no seu mostruário para você adequar às necessidades do público, beleza? Ficou entendido até aí? Então, tudo que eu falei até agora está voltado para as necessidades do público. Se você ignora isso, você está dando tiro no teu pé, tá? Então, vamos embora lá agora para o quinto ponto, né? Para a quinta dica que eu vou te dar para você entender quais são as semijoias que realmente vão fazer sucesso aí nas tuas vendas, na tua marca de semijoias. Então, quinta dica. Faça... Gente, isso aqui é muito sério, tá? Eu sempre peço para as minhas alunas a cada mês fazer isso. Tô falando aqui para vocês, pega essa dica porque vale ouro. Faça um inventário dos últimos 3 meses de venda. Se você não anota as suas vendas, você está completamente errado. Você precisa anotar as suas vendas, tá? Para quem foi, que dia que foi, o que cada peça que a pessoa comprou. Então, o que você mais vendeu? Foi mais brinco, mais colar? Tem que fazer esse inventário. O que foi que encalhou? Foi pulseira? Foi anel? Foi tornozeleira? O que encalhou? Então, o que as pessoas pediram que você não tinha? O que as pessoas mais procuraram? Então, você precisa entender qual é o teu fluxo de vendas. Se você está começando agora, você entenda que você vai precisar fazer isso. É uma das coisas que você precisa fazer para você ter controle do seu negócio e entender qual é a realidade de venda do seu negócio, tá? Então, eu vou repetir agora, antes de falar para vocês qual é a minha realidade, qual foi a minha realidade enquanto vendedora de semijoias, eu vou dar uma repetida aqui para vocês, para quem chegou depois também poder entender. Então, quais são os 2 conceitos? Primeiro, não tem fórmula exata e as composições dependem de alguns fatores que a gente fala mais à frente. Segundo conceito, tudo depende da sua localidade, quer dizer, de onde você mora, cidade, município, enfim, e do seu público, tá? Porque principalmente climas são diferentes e realidades financeiras também são diferentes. Agora vamos nos fatores. 4 fatores. Primeiro fator, o que você usa determina o que o seu público prefere, tá? Você vai conseguir influenciar o seu público com as peças que você usa. Então, isso não é determinante, mas ele conta muito. Não é o fator principal, mas ele conta muito, ele é importante, tá? Segundo fator, as tendências impulsionam as suas vendas. E vendas de determinados tipos de semijoias, né? Então, a gente já teve a época de pulseirismo, ear cuff, anelismo, né? Aquele monte de anelzinho pequeno. Agora tá usando aí o anel tubarão, né? Aquele cheio de bicos. Então, isso tudo influencia o que você vai vender mais. Quarto fator, a faixa etária conta. Então, a faixa etária, a situação econômica, isso conta. Então, você precisa entender a realidade das suas clientes, tá? E vamos agora para as dicas. São 5 dicas. Primeira dica, analise com cuidado todos os pontos mencionados, pensando na realidade da sua marca. A realidade da Érica é um, da Bia é outra, da Ivete é outra, da Morena é outra. Por mais que sejam parecidas, as realidades dos negócios são diferentes. Então, você precisa trazer esses pontos para o seu negócio para entender o que está acontecendo. Número 2, dica número 2, analise suas clientes para entender as preferências delas. Isso precisa fazer o tempo inteiro, tá? Número 3, alinhe isso com os ideais da sua marca. Beleza? A gente falou agora há pouco. 4, observe com atenção o seu mostruário. Vê lá o que saiu mais, o que saiu menos, tá? Olha para o seu mostruário que você vai entender as suas vendas. E dica número 5, faça um inventário dos últimos 3 meses de venda.
o que mais vendeu, o que mais encalhou, o que mais procuraram. Então, você precisa entender a sua realidade para você enxergar quais são as semijoias que mais fazem sucesso nas vendas. Bom, agora eu vou trazer para vocês a minha realidade, qual foi a minha experiência com as peças que mais saíam com as semijoias, tá? Então, nem escrevi nada sobre isso, porque agora eu vou falando aqui para vocês. Então, depois eu vou tirar uma foto que eu boto para vocês, tá, Carlota? Eu fiz um rascunho aqui, mas eu tiro uma foto e coloco para vocês, tá bom? Para as alunas. Vamos lá. Qual é a minha realidade? Qual foi a minha realidade? E agora, quando eu abrir a loja física, eu vou ter uma nova realidade que eu vou poder trazer aqui para vocês, tá? Então, o que é que eu mais vendia? Brinco. Disparado eu vendia mais brinco. O que é legal quando a gente vende muito brinco? É legal a gente ter vários furos na orelha para poder estimular os clientes a comprarem mais brincos. Se você se a pessoa compra 1, 2, ela vai passar a comprar 6. Um kit dourado e um kit prateado, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa pegada, entender o que a cliente quer e oferecer bonitinho o que a cliente quer. Aí você dispara com as suas vendas, tá? Então, vendia muito brinco, mais do que qualquer outro tipo de peça. Depois de brinco, eu vendia colar. Depois de colar, pulseiras. Depois de pulseiras, anéis e depois tornozeleiras. Essa era a minha realidade. A minha realidade. O meu público, perua, mulher que gosta de parecer rica. É a realidade daqui do lugar onde eu moro. Às vezes são ricas e querem complementar alguma coisa de ouro que elas usam e elas botam semijoia para parecer que é tudo ouro. Às vezes elas só querem parecer ricas, elas não podem ser ricas, não são, né? Mas elas querem parecer ricas, elas querem uma aparência mais arrumada, mais deslumbrante. Então esse é o perfil da mulher muito vaidosa, da mulher muito perua, ela gosta disso. Então, quem sou eu para colocar coisas contrárias no meu mostruário? Eu vou ficar com coisas encalhadas. Então, a gente tem que pegar esse conceito e trazer para nossa marca. Quanto mais as mulheres querem coisas peruas, mais peças perua eu vou comprar, mais brincos cravejados, mais o que as celebridades estão usando, porque é o que elas querem. Então, a gente tem que enxergar isso para aplicar na nossa marca com a realidade que a gente vive. Então, se o teu público não é igual ao meu, não adianta você comprar as peças iguais às minhas, porque você não vai vender. Não vai acontecer. Se o teu público é discreto, não vai querer um solitário assim igual ao meu. Não vai. Agora, se o teu público é de mulher perua, vai querer um solitário assim, ainda vai botar uns 3 anéis aqui para poder ficar um dedo. Como é que eu falo? Como é que as meninas sabem que eu falo? É um dedo de mulher rica. Dedo de mulher rica, cheio de anel. Isso aqui não tá combinando, não. Mas é o dedo da mulher rica. Cheio de anel nesse dedo. Então, eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que ter anel solitário, eu tenho que ter vários tipos de aparadores, porque é isso que elas querem colocar. Eu preciso atender às expectativas delas, tá? Então, vendo muito anel, invisto mais em anéis de numerações que atendam mais o meu público. Então, se o meu público, se eu conheço o meu público, eu sei que eu tenho uma cliente de dedo número 24 e ela adora anel, eu, quando chegar lá no meu fornecedor, vou trazer um monte de anel que dê nela e que seja do estilo dela. Você entende que o nosso atendimento é personalizado? A gente tem um atendimento personalizado, então a gente precisa trazer exatamente o que a nossa cliente quer. Senão ela vai buscar o que ela quer e você não tem, ela vai buscar com outra vendedora. Faz sentido? Isso tudo que eu tô... Olha, gente, eu vou até combinar com o André, eu nem sei se vou querer deixar essa live gravada não. Quem tá aqui aproveitou, quem não tá, não sei se eu quero deixar isso tudo não, porque é o tipo de coisa que eu só falo para as minhas alunas dentro de mentoria. De verdade, tá? Vocês sabem que eu não fico fazendo joguinho aqui não. Então, pega essa aula, come com arroz e feijão, igual a Sandra, minha aluna, fala. Come com arroz e feijão, porque esse comportamento determina se você vai vender muito ou se você vai vender pouco, tá? Independente se os tempos estão fáceis, se estão difíceis, se o ouro tá caro, se não tá. Se você não tem essa visão de negócio, não adianta porque você não vende. Não vende mesmo, tá? Agora deixa eu responder aqui alguns comentários que eu vi.
para a gente interagir mais um pouco. De Palhano. Pois é, eu não abro mão de um excelente banho de ouro. Desde que comecei, nunca recebi nenhuma reclamação. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. A Érica tá perguntando se eu vou dar as dicas por escrito. Eu vou tirar uma foto aqui e vou botar nos grupos para vocês. Tá do jeitinho que tá aqui, tá bom? Não vou nem digitar, não. Vou mandar para vocês assim. Para as alunas, tá bom, gente? A Fernanda tá falando, eu acho que você pulou nos fatores. Do 2 foi pro 3. Então, eu fiz a confusão aquela hora, depois eu acertei. A Rosa, vendo no meu condomínio, é melhor enviar já o catálogo no grupo do WhatsApp ou apenas quando a cliente pedir? Isso assim, depende do que o teu público gosta também, tá? O catálogo nunca vai ter o apelo do mostruário na frente da cliente. Nunca. O mostruário aberto encanta a cliente de uma forma que nenhum outro tipo de venda consegue fazer, tá? Nenhum outro tipo de e-mail consegue fazer. A Georgia, já tive cliente que faz mais furos na orelha, depois de me conhecer e comprar comigo. Já fez, né? Vocês já viram que agora tem umas pessoas que parece que botam 17 furos na orelha? Tem que ter brinco pra isso. Tem cliente assim, tem que ter brinco que atenda, né? É interessante dar garantia para cliente. A gente está falando de semi-joia, né? Um bem semi-durável. Então, tem que dar pelo menos 3 meses de garantia, como diz o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? A Val Verde diz que é perua. Deixa eu ver o que mais. Já respondi todo mundo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos embora conversar. De Palhano, o meu tem 2 públicos. As do Espírito Santo e as de Fortaleza. As de Fortaleza querem coisas enormes e pagam muito bem por isso. Vocês estão entendendo? Já as daqui do Espírito Santo, com raras exceções, compram mais coisinhas pequenas. Vocês estão vendo como é que tem essa diferença? É gritante. A Vânia tá falando que ela tem clientes que não usavam nada. Depois que conheceram a loja dela, falam que não conseguem sair mais sem nada. É exatamente isso. Como vocês, né? Como vocês que começam a me acompanhar aqui, quantas de vocês já me falaram isso? Ó, Fernanda, agora eu não saio de casa sem brinco, agora eu não fico sem fazer unha, eu tô sempre caprichando no cabelo, fazendo a sobrancelha, passando batom. É ou não é, gente? Quantas de vocês já passaram por essa transformação só por me acompanhar aqui? Olha o poder de influência, nesse caso uma influência positiva, né? Porque a mulher se sente mais bonita. Olha o poder de influência que a gente tem. Então, vai desperdiçar isso? Não tem como desperdiçar isso. Você pode influenciar positivamente o teu público. A Rosa, mas o primeiro contato é no grupo de WhatsApp. Geralmente só envio anúncio sobre a venda. Qual o melhor cir das orelhas? P, montar os trios. Para montar os trios. Aí eu não entendi. Não sei o que é esse cir. Criar grupo e enviar link para o contato que temos e fazer a propaganda por lá é válido? No CL, CI? Não estou entendendo, gente. Melhor cor para os brincos. Melhor cor das orelhas para montar os trios. É isso que eu estou entendendo? O tom da pele? É isso? Ou a orelha de silicone? Não estou entendendo o que você falou. Nossa, deu uma caída aqui na luz. Peraí. Não. Pronto. Assim, não tem dúvida que o contraste da joia com a pele valoriza mais, tá? Valoriza muito mais. Então, quando a gente... hoje em dia, eu compro orelha mais ou menos da cor da minha. Compro orelha de silicone, né? Para poder fazer as composições. Para o quê? Parecer comigo. Mas, por exemplo, para eu usar prata, fazer qualquer composição de prata, não fica bom com o tom da minha pele, porque praticamente some, não fica vivo. Então a minha pele aparece mais o dourado, aparece mais o ródio negro, então a gente tem que ter esse cuidado. Se você puder ter, eu tenho um mostruário lá que tem a pele negra, a pele mais marrom. Então, esse tom de pele só não funciona com ródio negro,
porque não vai contrastar. Agora, se a gente colocar dourado, prateado, rosé, tudo vai ficar bonito. Os tons sobressaem. Então é importante isso, tá? Tem tons de pele que combinam muito bem com qualquer cor de acessório. A Fernanda, que trabalha lá comigo, ela é um pouco mais moreninha do que eu, então a pele dela fica bonita com tudo. Então é isso. É olhar e ver. Isso aqui tá... Olhar e ver, né? Isso aqui tá contrastando, então tá chamando mais atenção. Isso aqui tá apagado aqui em cima, então não tá chamando atenção. É isso. A Renata tá falando, ó, que as clientes das lojas querem peças mais baratas. Karina, algumas querem com qualidade de joia, mas querem preço de biju. Não abro mão da minha qualidade. Então, essa que quer preço de biju não é a tua cliente ideal se você não abre mão da qualidade. Entende isso? Não é. A Lu tá falando que o público dela gosta de peças que parecem ouro. O meu também. Aí a Mia tá falando, a cor da orelha de silicone. Pode botar a cor de pele. Próxima à tua pele, o expositor bege combina com tudo. Eu não sei exatamente se tem as orelhas de várias cores. Eu já tive orelha branca, né? O silicone todo branco, que é feio, é um negócio esquisito. Já tive orelha acinzentada. E a última que eu comprei foi mais ou menos a cor da minha pele. Mas o que eu procuro? É que ela seja mais ou menos do tamanho da minha orelha, né? De uma orelha normal. Porque é mais natural para a pessoa ver. Porque a gente que trabalha com semijoia, a gente tira foto, tem hora que a orelha da gente chega a ficar vermelha, machucada, de tanto que você tira e bota brinco. Então essas orelhas de silicone, elas ajudam muito, tá? Muito mesmo, para não machucar a gente. Meninas, então, eu espero, sinceramente, que vocês façam esse exercício e vejam qual é, dentro da sua realidade, o tipo de semijoia que mais vende. Eu vou encerrar a live já e vou abrir uma caixinha de pergunta. Eu queria muito que vocês fossem lá e respondessem depois que vocês fizerem o exercício, tá? Qual é o tipo de semijoia que mais faz sucesso nas suas vendas, tá bom? Quais semijoias? Se é brinco, se é colar, se é anel, se é brinco delicado, se é trio de brinco, se é colar ponto de luz, se é colar comprido. Conta lá pra mim a tua experiência, tá? Que depois eu vou dividir isso, tá bom? A Mabel tá falando. Minhas clientes gostam de semijoias que tenham zircônia, é venda certa. Então, as lisas não vão sair bem para você, não é isso? Ó, eu tô com brinco e cordão sem zircônia, mas tô com anel cheio de zircônia aqui. Então, a gente vai contrabalançando, né? Mas, com certeza, a zircônia encanta muito, enriquece a semijoia, né? Traz um valor agregado maior. Luciana, meu público acha lindas as minhas peças, são peças de qualidade, mas o valor aí não me responde. Não é o público certo, então, né? De Palhano. Com certeza, eu andava muito desanimada, andava toda desleixada, não estava nem aí. Agora, mesmo que ainda não esteja me dedicando como deveria às semijoias, agora só saio arrumada. Olha só que transformação maravilhosa. A autoestima dela tá como? Lá no alto. Mesmo que seja ali na farmácia, é isso aí. A Mia tá falando, né, a Alice, que capricha muito no visual agora também. Que coisa boa, meninas. E assim, que orgulho, né, serem minhas alunas. Que coisa maravilhosa. A Geusa, minhas clientes só gostam de brinco pequeno. O grande não tenho venda. Então, você não tem que investir nesse tipo de brinco, né? Olha só, já começaram a descobrir o que é que faz sentido para vocês ou não. Aura, eu só consigo vender pessoalmente, mostrando as peças. É o ideal, é por aí que você vai vender muito. É o ideal. Não tem, gente, não tem venda online, não tem venda por WhatsApp, por catálogo, não tem nenhum tipo de venda que bata a venda presencial. Quando você abre o seu mostruário para cliente, ela fica encantada, encantada. Dificilmente ela não vai querer olhar, fuçar tudo, ver o que combina com o que, elas ficam encantadas e as vendas acontecem. Mesmo que elas não quisessem muito a princípio, quando vem as semijoias, estiver tudo bem arrumadinho, tudo organizado, arrasa. Lilua, boa noite. Georgia, minhas clientes adoram os brincos. Bola da tua marca, Fê. Mas não fica muito legal, Georgia? Fica muito legal. Aquelas duas bolonas juntas, né? Fica super estilosa, diferente. Elas adoram mesmo.
A Joia Fina, queria te agradecer, pois na primeira live que assisti sua, você disse, faça cartelas de papel branco, feito manual. Agora tenho minhas próprias cartelas personalizadas. Olha só, que show! A Vânia tá falando, vendo muito seus brincos pequenos, você já deve ter percebido. Sim, ela compra o tempo inteiro. Porque as minhas peças têm uma qualidade muito boa, né, gente? Eu boto muito mais ouro. Então, é óbvio que a gente vende tranquila e vende muito. A Érica disse que amanhã vai correr para fazer o segundo furo. Muito bem. Meninas, super beijo para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê na quinta-feira, então, com esse tema. Semijoias não são todas iguais. Aprenda a escolher certo. 20 horas eu tô esperando vocês aqui, tá bom? Tchau, tchau.